Todos com a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Meus amados irmãos, temos aqui um versículo para nós compartilharmos nessa tarde. Se encontra lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Só esse versículo aqui mesmo. Eu queria nessa tarde mostrar para os irmãos duas condições desse versículo, tá? A condição que Jesus nos manda vigiar e orar, tá? Em que se liga esse vigiar e orar? Tá certo? E o que desperta para a igreja esse versículo? Qual é a condição para a igreja que traz esse versículo? Eu vi também outro versículo que se encontra lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, que nos diz o seguinte: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. As suas vergonhas, né? Tudo bem. Mas lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Paulo, ele também nos diz assim: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar, para que possamos suportar as tentações. Então Deus é fiel e é misericordioso, porque mesmo vindo sobre nós as tentações, Deus vai nos preparar um escape, que não será um fardo pesado que nós não venhamos suportar como seres humanos. Mas, irmãos, eu tive verificando, eu costumo sempre colocar o seguinte, irmãos: Deus, ele manda primeiro vigiar e depois orar. Muitas vezes nós não vigiamos e caímos e entramos nas tentações. E muitas das vezes nós só vamos orar porque nós entramos nas tentações. Nós deveríamos orar por Deus ter nos guardado, ter nos livrado, e nós não entramos em tentações. Mas muitas vezes nós entramos nas tentações e vamos orar, pedir a Deus para que Deus nos tire da tentação, porque justamente é o pecado concretizado. Mas Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Essa preposição para, ela é uma preposição subordinada. Para que não entreis. Se você entrar em tentação, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então ela é uma preposição subordinada. Então a entrar em tentação está subordinado à oração, se nós orarmos, né? Aí nós não entraremos nas tentações. E ela indica um caminho. Olha, não vá por aqui, porque se você for por aqui, você vai entrar em tentação. Ela indica o caminho e indica algo que está na frente, que é subordinado a essa desobediência se eu não cumpri-la. Tá bom? Mas, meus amados irmãos, nós vivemos hoje esses tempos difíceis, como nós sempre colocamos, sempre nós falamos, e dentro dessas tentações que nós sempre falamos, que nós colocamos para os irmãos, nós
buscamos um texto, sempre colocamos esse texto que se encontra lá em 1 Timóteo capítulo 4, né? Que ele começa no verso 1, onde Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homem, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo casamentos, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então hoje nós estamos vendo muito, irmãos. Paz do seu irmão, socorro. Tudo bom, minha amada irmã? Um prazer tê-la aqui conosco, viu? Então, muitos hoje estão se apostatando da fé, amados, por autossuficiência. Muitas vezes nós nos tornamos autossuficientes. Às vezes por nossas leituras, né, as nossas maneiras de nós ensinarmos, de nós nos expressarmos, através das nossas dicções, através de nós louvarmos bem, de nos expressarmos bem, e muitas vezes nós nos se idolatramos. A autoconfiança no homem, né? Como aqui a própria palavra aqui de Timóteo vai dizer lá na frente que são homens amantes de si mesmo, tá? Então a autoconfiança gera essa autoconfiança no homem, de ele ser ele mesmo e mais ninguém. Então ele se apostata daquilo que ele aprendeu, que ele ouviu falar, entendeu? E isso, irmão, é muito perigoso, irmãos. Por quê? Porque isso decorre. Amém, glória a Deus, minha irmã. Porque isso decorre, certo? Vai para uma ala muito perigosa para nós como servos, que são as nossas lideranças, irmãos. Muitas vezes nós não queremos falar disso, mas é necessário que nesses últimos dias, irmãos, nós não podemos mais nos calarmos, irmãos. Às vezes, irmãos, nós temos que ter consciência do que está falando, do que nós estamos falando, mas também nós não vamos nos tornar as nossas palavras como rebeldia, mas como advertência para nós mesmos como igreja, tá? Eu sou um dos tais, irmãos, que cobro muito de mim, dos irmãos, você ter convicção daquilo que você fala, tá? Você ter palavras formadas de certos assuntos que você pensa, tá? Você não ser um chamado Maria vai com as outras, tá? Não você ser rebelde, se rebelar, não, mas você ter uma opinião formada, tá? Isso, você ter uma opinião formada não quer dizer que você não vai mudar de opinião. Não, eu posso mudar de opinião. Eu posso ter uma opinião formada sobre determinado assunto, mas se você me provar o contrário, irmão, eu tenho que ser muito humilde para aceitar essa mudança, tá? Porque nós não somos donos da verdade. O único dono da verdade é Jesus, tá? É tanto que eu vou ler aqui um texto aqui, uma passagem aqui, não é um texto bíblico, mas fala sobre verdade. Mas a única verdade que prevalece, irmãos, é a verdade que Jesus nos ensinou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus Cristo, né? Então as igrejas, irmãos, estão precisando de quê? Que as igrejas estão precisando? De pessoas com formação de opinião, irmãos, tá? Principalmente, irmãos, para os dias de hoje. Vivemos os últimos dias. E se nós não tivermos as nossas opiniões formadas, convictas, como cristãos, nós seremos facilmente levados por esses ventos de doutrina, como a própria palavra de Deus relata aqui em 1 Timóteo capítulo 4.
são os ventos de doutrina, né? Os quais nós já passamos tantos, irmãos, por esses ventos de doutrina, mas eles vão se renovando. Cada ano nós já passamos já, irmãos, isso não é novidade para ninguém. O dente de ouro, o paletó, o homem pegava um paletó, soprava, aquele sopro que derrubava as pessoas. Irmão, nós temos que ter cautela, né? A Bíblia nos ensina a cautelai-vos. Nós devemos ter cautela, irmãos. Não sermos, muitas vezes as pessoas nos colocam como você sendo, não, irmão, não é fogo, irmão. Não, meu irmão, o fogo do Espírito não é esse fogo de palha, irmãos. O fogo do Espírito, ele é permanente. Você conhece o fogo de palha quando aquele fogo passa, paulatinamente ele está passando, mas o fogo do Espírito, ele permanece. E nós louvamos a Deus, porque até aqui, irmãos, o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado. E nós sabemos, eu sei, irmão, no Deus que eu tenho crido. Eu sei no Deus que eu tenho crido. E não duvido, irmãos, de maneira nenhuma, no Deus que você crê. Mas, porém, as igrejas estão precisando de pessoas que tenham formação de opinião, irmãos. A pessoa que forma opinião é uma pessoa que tem capacidade de influenciar, de modificar a opinião de outras pessoas, nos campos político, social, moral, cultural, econômico, esportivo, alimentar. Isso eu estou lendo aqui, tá certo? Por que nós temos que ter isso aqui? Porque o que está vindo aí, irmãos, o anticristo já se levantou. Ele está vindo com toda essa bagagem para cima de nós, para cima da igreja. E se nós não tivermos uma opinião formada, irmãos, tivermos consciência cristã, tivermos a consciência no Deus que nós cremos, como o apóstolo Paulo diz, eu sei no Deus que tenho crido, nós não nos deixaremos nos levar por esses ventos de doutrina, essas narrativas, que hoje criou-se, o nome hoje é narrativas, né? Como antigamente nós falávamos muito da nova ordem mundial. A nova ordem mundial hoje mudou os panos de fundo e colocaram o sistema. Hoje está todo mundo está globalizado nesse sistema que se fala. Então, o sistema está fechado, irmãos. E é preciso que nós, como igreja, irmãos, tenhamos conhecimento do que está se passando lá fora. Nós, aliás, dentro de nossas casas, dentro da igreja, porque nós estamos nos preocupando muito com as coisas lá fora, entre aspas. Estamos deixando a nossa casa, muitas vezes, desapercebida. E a Bíblia nos assegura que o julgamento começará primeiro por dentro de nossas casas, por dentro da igreja. Nós que temos, ou que pensamos que temos o conhecimento da palavra de Deus, então o julgamento vai começar por nossa casa, por dentro de nós. Nós mesmos vamos ser os primeiros a serem julgados. E quando nós nos apercebermos, pode até, irmãos, ser tarde demais. Então que venhamos correr, né? Então está precisando dessas pessoas que têm opinião formadas, que tragam para dentro da igreja, tá? Mas nós devemos nos aperceber muito dessas pessoas, irmãos, porque muitos podem ser os falsos profetas que já entraram dentro da igreja com doutrinas diabólicas. E antigamente nós pedíamos a Deus para que o pecado não entrasse dentro das igrejas. Mas hoje nós pedimos a misericórdia do Senhor para que os tire de dentro da igreja. Por quê? Porque eu não posso contestar certas coisas que entram dentro da igreja, porque se eu contestar, eu estou machucando o meu irmão, eu estou pisando no pé do meu irmão. Ou muitas vezes eu sou tido como rebelde. Mas o Espírito de Deus, irmãos, que está em nós, ele é maior do que aquele que está no mundo. Então as igrejas estão precisando de pessoas formadoras de opiniões dentro da Bíblia, tá
tá certo? Estão precisando de pessoas com opinião formada, pessoas formadoras de opiniões e pessoas com opiniões formadas. Isso quer dizer pessoas que não têm um único ponto de vista, tá certo? Eu digo que o processo de santidade de dentro da igreja, a igreja, ela tem que ser santa, mas ela tem que passar por um processo, irmãos. Mas esse processo que nós falávamos era um tempo atrás. Hoje a igreja tem que estar santificada, mas ela vinha no processo de santidade. Mas muitas vezes nós queríamos que essas pessoas que entrassem dentro das igrejas, que nós íamos lá fora no mundo pescar, que elas entrassem dentro da igreja sem espinha. Entendeu? Nós não queríamos ter o trabalho de tirar as espinhas dessas pessoas, de pegar essas ovelhas que estavam lá naqueles apriscos cheios de carrapicho. Nós não queríamos ter o trabalho de tirar. Qual é o trabalho que nós temos de tirar? De ensiná-las. Nós já queríamos que ela viesse toda prontinha, toda banhada, lã, toda branquinha, não. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Se nós formos trabalhar numa empresa, se nós não queremos ter trabalho, irmãos, nós não vamos ser dignos do salário que nós ganhamos. Mas nós muitas vezes queremos ganhar os salários, os nossos salários, mas não queremos ter trabalho. Eis a questão de muitos hoje, tá? Dizer que não, irmão, não vou trabalhar não, eu prefiro pedir, irmão, é melhor pedir do que roubar. Isso é a filosofia de alguns. Mas não sabem eles, irmãos, que eles andam atrás de emprego, mas não querem ter trabalho. Mas trabalho tem, e muito. Porque as pessoas não querem trabalhar, irmãos, querem vida fácil. E nada nesse mundo é fácil, irmão. A própria Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado através de esforço. Esforçai-vos. Eu só vou entrar no reino de Deus através de esforço. A Bíblia diz um versículo, uma versão de uma das Bíblias que diz que porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Porfiai, você se espremer mesmo, irmãos, para passar pela brecha, pela porta estreita. A porta larga não, ela é aberta, mas a porta estreita, você tem que se encolher, se exprimir mesmo para passar por ela, porque é caminho de renúncia, e ninguém quer renunciar, A primeira coisa que nós não queremos renunciar somos nós mesmos, nosso ego, que é a coisa mais difícil de nós cobrarmos de alguém, a renúncia de alguém, mas nós não queremos renunciar à nossa posição. Muitas vezes a prepotência no homem está só nele se expressar, ele é prepotente, mas muitas prepotências estão dentro de nós mesmos. Mas Deus conhece. Deus esquadrinha os nossos rins, coração, todos os nossos órgãos, o Senhor é conhecedor. E não há um que escape desse esquadrinhamento de Deus, porque Ele sonda. Então, pessoas com opinião formada sobre tudo, sobre vista com a verdade absoluta. A verdade, irmãos, ela não é absoluta. A nossa verdade, a verdade de Deus, ela é absoluta. Mas as nossas verdades, muitas vezes nós nos enganamos, irmãos. Nós devemos ser humildes e sabermos as nossas limitações. Mas muitas vezes eu sou o dono da verdade. Não, eu sou cristão, eu sou o dono da verdade. Não, irmãos. Espera lá, vamos com calma. Vamos ouvir. Tá? E essas pessoas que não querem te ouvir, elas são tidas como pessoas egocêntricas. O que é uma pessoa egocêntrica? São pessoas que têm a necessidade de controlar os outros a todos os momentos para que eles se encaixem nas narrativas idealizadas com as suas cabeças. Essas são as pessoas egocêntricas.
Elas tentam fazer com que os outros ajam de acordo com as suas ideias e expressem a sua admiração incondicional. Elas querem que as pessoas concordem com elas, sejam iguais a elas, mas no fundo, meu irmão, elas têm alguns defeitos que não querem que os defeitos delas apareçam, mas que se distribuam entre todos, para que se misture, para que o defeito dela não apareça. Essas são as pessoas egocêntricas. E a Bíblia nos fala dessa pessoa, sim. Semana atrasada nós fizemos uma live aqui, era em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 20, onde Paulo fala: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Com aquelas pessoas que queriam que tenham um culto de anjos, né? Que se faziam como pessoas santas, que diziam: olha, não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo. Mas esse não faça isso, não faça aquilo, não toque nisso, não toque naquilo, era para satisfazer o prazer da própria carne dela. E Paulo fala que isso de maneira alguma nos traz santidade. Paulo fala dessa maneira. Isso de maneira alguma nos traz santidade, a não ser prazer para a sua própria carne. Então, a gente deve ter cuidado também nestes momentos finais, irmãos, com essas pessoas egocêntricas, que centralizam-se o poder em suas mãos. Olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Paulo diz: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Por que, irmãos? Nós estamos nos prendendo a coisas que não nos edificam. Hoje, irmãos, nós vivemos o Apocalipse. É nítido, irmãos, é nítido. Meus irmãos, me perdoe a maneira de eu me expressar e de falar. Mas olha, irmãos, nós estamos nos preocupando tanto em ganhar alma para Jesus. Opa, desculpa, o relógio bateu aqui no vidro. De ganhar alma para Jesus. E estamos perdendo as nossas almas que estão dentro das nossas igrejas, irmãos. Estamos perdendo aquelas almas que estão dentro das nossas igrejas e nós estamos indo buscar almas lá fora e não estamos tendo condições de discipulá-las, de ensiná-las. E elas estão se saindo. Quer dizer, é aquela caixa d'água que está enchendo e o ladrão está com problema. Por quê? Uma caixa d'água quando enche, quando o ladrão, que é aquela boia que tem dentro da caixa, né? Que ela não tem o equilíbrio. Ela tem que se equilibrar para a água não cair pelo buracozinho que tem na caixa. Quando ela mantém o equilíbrio, a água não cai. Mas quando ela se desequilibra, aí a água vaza pelo ladrão. Então nós estamos desse jeito hoje dentro de nossas igrejas. Estamos desequilibrados, me desculpa dizer a maneira, irmãos, e as almas estão fugindo pelas laterais. Porque a preocupação das igrejas hoje é encher a congregação e não dá suporte, não alimenta. Eu volto a repetir que sempre eu conto nessas minhas lives que eu falo de um simpósio de doutrina que eu participei no Tempo Central em 2000. Esse tempo era aquele tempo do G12, do dente de ouro, do paletó, e as Assembleias de Deus estavam perdendo muitos membros, cerca de 40% naquele tempo. E veio uma comissão de pastores aqui para o estado do Ceará, e no Tempo Central, foi em 2000. Veio muitos pastores renomados, e um dos pastores, dentre outros muitos bons pastores,
pastor Ezequias Xavier. Ele deu uma saudação de 30 minutos, irmãos, para a abertura. E ele disse o seguinte, ele falou, colocou sobre as lideranças que nós estávamos vendo, ele pregou lá em João capítulo 10. Eu sou bom pastor. E ele disse o seguinte, nós estamos dando para os nossos membros lanche. E eles estão correndo para os outros apriscos, atrás de alimentação, estão vindo de lá e trazendo costumes para dentro das nossas igrejas, porque eles não estão encontrando o pão vivo descido do céu aqui dentro. Desse jeito. Irmãos, eu não tenho... eu não me excuso de falar aquilo que eu ouvi é verdade. Muitos dizem, não, irmão, isso é fora de ética. Não é fora de ética não, irmãos. Os tempos são necessários para isso. De nós falarmos mesmo, irmão, a verdade, de nós manifestarmos mesmo. Não de nós nos ocultarmos, nós dizermos que não, eu não posso falar, porque se eu falar, o irmão não vai gostar. Irmãos, nós temos um grande defeito como cristão. É isso. É de não falar a verdade. Irmãos, olha, a verdade ela dói. Uma ferida, ela só cura se você colocar um remédio que realmente vá profundamente nessa ferida. Antigamente nós usávamos o metiolate. Se essa irmã Socorro ainda está por isso, ela não dá lembra. Era o metiolate. E às vezes o álcool iodado também, que arde que só, que é aqueles dos hospitais. Mas hoje, o que é que estão passando as feridas hoje? Para ser curado, né? Então a ferida para ser curada, ela tem que ter um remédio que cause impacto. Que cause impacto, né? Agora eu vou puxar para minha área aqui da contabilidade, que tinha um colega meu que faleceu, Paulo César, que ele falava medida de choque e tal. Eu falei, ele falando em medida de choque, e naquele tempo eu ainda sou ainda, né? Eu sou leigo no assunto ainda, a gente todo dia vai procurando saber das coisas. A medida de choque, irmãos, ela impacta na economia. Ela bate na economia e impacta, e muitas vezes há medida de choques na economia. Então, em nossas vidas também como cristãos, existem medidas de choque que devem trazer impacto para que nós possamos nos despertar. E quando nós nos despertamos, nós começamos a verificar os nossos pontos de vista sobre muitas coisas que muitas vezes nós queremos ser os donos da verdade, né? Mas voltando lá ao assunto do pastor Ezequias Xavier. Aí ele falou o seguinte, que as igrejas estavam enchendo a barriga dos irmãos com lanche. E não estava dando o jantar, não estava dando o almoço e nem a janta. Era só lanche. E lanche, irmãos, não mata a fome de ninguém. Agora falo eu. Eu digo o seguinte, nós estamos dando muito chilitos para os irmãos. E refrigerante, o espoca-bucho. Aí os irmãos ficam de barriga cheia. Mas o verdadeiro alimento, aquele que te mantém de pé, que te equilibra, estamos muito deixando a desejar, irmãos. Estamos muito deixando a desejar. Mas quando nós temos, irmãos, pessoas dentro da igreja com opinião formada, pessoas formadoras de opinião, isso eu estou falando dentro da palavra de Deus, tá? Um verdadeiro líder, porque existem muitas pessoas, irmãos, existia também muitos casos, eu fui um dos tais que falei, eu falo, irmão, não tem problema, estou pronto se eu estou pecando, me considere como pecador. Eu falava muito para o pastor Ferreira o seguinte, pastor, chegou uma época que nós trabalhávamos com células, irmãos, e todo mundo é líder. Não, você é um líder impotente, todo mundo é líder. Irmãos, não tem, eu digo, sempre disse isso há tempos antes de ter célula, e digo, líder você não se faz. Líder é dom de Deus. Em qualquer circunstância, um líder é dom de Deus. Você aperfeiçoa as pessoas, aperfeiçoa sim os ensinamentos.
Abraham Lincoln diz que a maior habilidade de um líder é transformar pessoas sem habilidade em pessoas com habilidade. É transformar pessoas de pouca expressão em pessoas extraordinárias. Isso Abraham Lincoln diz. E é uma verdade. O líder faz isso, transforma. Agora, a liderança, irmãos, é dom. Nós temos exemplo na Bíblia, irmãos. Se nós formos ver o caso primeiramente de Moisés, né, quando ele foi entrar no Egito, ele disse que não sabia se expressar, que a dicção dele não era boa. A Bíblia não fala assim dicção, estou falando dicção, eu estou trazendo para as palavras de hoje, que não muda, né, o sentido da palavra. Mas Deus mandou que ele chamasse Arão, o irmão dele, para que se expressasse com o faraó, falasse e tal, e assim ele fez, levou. Mas Moisés tentou colocar essas habilidades em Arão, de transformar essa pessoa, uma pessoa comum, numa pessoa extraordinária. Que Abraham Lincoln diz, a maior habilidade de um líder é transformar pessoas comuns em pessoas extraordinárias. Então Moisés tentou fazer isso com Arão. Mas Arão deu prova a Moisés que não era um líder. Se nós formos ver lá em Êxodo capítulo 34, irmãos, quando Moisés sobe para buscar as tábuas dos 10 mandamentos, e deixou embaixo, ele foi com Josué, e deixou Josué lá embaixo do morro e subiu. E Moisés demorou muito tempo para voltar, né? E o povo já estava desesperado, porque Arão estava na frente, Moisés deixou Arão na frente da liderança. Olha, tome conta desse povo. E Arão ficou ali com o povo, e o povo começou a pressionar Arão. E você vê logo quando a habilidade de um líder, irmão, quando ele cede pressão. A gente começa a contar os pontos, quando ele cede pressão. E o povo pedindo, olha, nós queremos um líder que vá à nossa frente, Moisés não vai mais voltar. E Abraão cedeu à pressão daquele povo. E disse, então faça um líder que vai na frente de vocês. E era aquele bezerro de ouro, né? Quando ele pegou todos os pendentes de ouro ali do povo, queimaram ali, e eles colocaram fogo, fundiram aquele ouro e formaram um bezerro de ouro. Tudo bem, e formaram um bezerro de ouro para que fosse na frente, guiando aquele povo, aquela multidão. Mas Moisés desce com as 2 tábuas do mandamento, das leis de Deus, e escuta um barulho, né? Escuta uma voz, que não era a voz do bom pastor. E Moisés, quando escuta aquela voz, pergunta para Josué, que estava lá embaixo, que grito é esse daí? E Josué disse, é um grito do povo, as festas, festejando, grito de guerra. Mas Moisés falou, não, isso não é alaridos de vitórias, nem brandos. E ele saiu preocupado e foi ao encontro de Arão, para as tendas onde eles estavam, né? Chegou lá, ele viu o povo lá se prostituindo, bebendo, dançando e tal. E ele disse, talvez ele colocou a mão na cabeça, né? O que tu fizeste com esse povo? Perguntando Moisés a Arão. O que tu fizeste com esse povo? Então, irmãos, um verdadeiro líder, ele aguenta pancada nas costas. Ele tem que ter costa larga. Ele não pode se deixar se levar por imposições. Ele tem que ter subsídio.
ele tem que ter argumento, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ter opinião formada. Ele tem que formar opinião. Quer dizer, era para Arão dizer para o povo: olha, Moisés desceu, Moisés subiu para pegar as tábuas, vamos aguardar ele voltar. É para ele formar uma opinião ali entre o povo até a volta de Moisés. Mas não, ele cedeu à pressão e o povo se corrompeu. Então hoje nós vivemos nesses tempos também, irmãos. É preciso nós termos aquela expressão que o mundo usava com Margaret Thatcher, né? Que era aquela dama de ferro da Inglaterra. E nós, dentro da economia, da contabilidade, nós falamos o seguinte: você tem que ter mão fechada, mão de ferro. Você não pode deixar as despesas vazar pelas suas mãos. É muito bom você, às vezes, a gente ter controle das coisas dos outros, mas das nossas mesmas nós não temos controle, né, irmãos? Misericórdia de nós. Mas é isso. E Arão cedeu. E Moisés voltou e colocou tudo nos eixos novamente. Por quê? A falta de um líder. Voltando à conversa que eu tive com o pastor Ferreira. E eu dizia para o pastor Ferreira: pastor, tem pessoas que estão líder, mas não é líder. Você estar é uma coisa, você ser é outra. Então, colocaram-se na cabeça das pessoas que todo mundo era líder, irmão. E essas pessoas deixaram inculcar nas cabeças dela que realmente era líder e fizeram coisas, irmãos, que muitas ovelhas foram para fora. Muitas ovelhas foram para fora. Uns se desviaram, outras procuraram outros apriscos. Glória a Deus por isso. Mas essas que se desviaram, quem vai dar conta delas? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação nessas horas que vem sobre nós, irmãos, é aquilo que eu estava falando há pouco tempo. De nós nos ensoberbecer. É uma das coisas que o diabo trabalha na vida do homem, principalmente de um líder, irmãos. Ele joga um tapetezinho, aí você anda por cima desse tapete. Daqui a pouco ele começa a te suspender nesse tapete e a gente não nota. Você está um pouco subindo um pouco. Quando você vê, te falta o chão. Mas nós, no meio do futebol, nós contamos muito, quando um time está se subindo, né, se ensoberbecendo, chama-se o sapato alto, né? E dentro da palavra de Deus é essa soberba. O diabo ele tenta ensoberbecer o homem, né? Como muitas vezes muitos caíram por soberba, né? Se ensoberbece. Ensoberbecer muitas vezes, irmãos, sem ser soberbo, muitas vezes, não é você dizer, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça isso. Não. Às vezes você nem manda. Às vezes você manda os outros fazer, para você não aparecer como o ruim da história. Você é o bonzinho para todo mundo, porque eu não fiz, mas eu mandei alguém fazer. Eu mandei alguém fazer. Mas existem pessoas que ficam ali por trás, mandam os outros fazer para não aparecer, para que os outros não possam dizer, cabra ruim, cara é ruim, faz aquilo. Aí o ruim é aquele que faz. Mas quem paga, irmão, é quem
ordena. O que vivemos hoje, irmãos, nós não podemos fugir da realidade. Hoje, a política é o reflexo, muitas vezes, de nossas igrejas, irmão. Por quê, irmãos? Porque nós, como cristãos que estamos dentro da igreja, temos conhecimento da palavra de Deus. Aqueles que estão lá no mundo são do mundo, eles não têm conhecimento. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos trazendo as coisas lá da política e colocando dentro da igreja. Nós estamos nos deixando nos corromper. E hoje nós não temos opinião formada. Porque nós deixamos a velha política vir para dentro da igreja. Tá? Antigamente a igreja ditava regras para a política, através dos seus sacerdotes. E hoje, os políticos ordenam para dentro da igreja, para os sacerdotes, ordens, leis, que vem total contradição às leis de Deus para nós que somos cristãos. E hoje nós vimos aí, irmãos, tem pastores, entre aspas, aprovando aborto aí, e a gente vê quando ele passa os vídeos deles, ainda tem cristão, irmãos, que bate palma. Tá? E uma das coisas que tem que ocorrer, irmão, agora eu falo isso daí e digo, olha, irmãos, é uma das coisas que eles estão querendo também, já há muito tempo, mas já voltou de novo, que é a questão da imunidade de tributos da igreja pagar imposto. Jesus disse que dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Acontece o seguinte, irmãos, nós dizemos assim, não, mas a igreja é isenta de pagar tributo. Glória a Deus que a igreja é isenta. Eu posso dizer assim, era, mas a igreja vai pagar. Mas isso é até bom, viu, irmãos? Sabe por quê, irmãos? Porque tem muitos se aproveitando da igreja. Tem pessoas que abrem igreja. Aí quem paga o preço são aqueles fiéis. Que eles abrem igreja só por pleno mercenarismo que eles são. Mercenários. E aquele fiel pastor paga o preço por eles. Antigamente nós falávamos muito também do comerciante que é honesto e o desonesto. O honesto paga imposto e o desonesto não paga, mas vende mais barato. Vende mais barato porque ele não paga imposto. Mas aquele que paga imposto paga um preço altíssimo. Entendeu? Mas só que, irmãos, nós também chegamos a essa época, estamos vendo essa época dos aventureiros passarem. Estão passando, irmãos. O governo fechou um cerco que todo mundo vai ter que pagar imposto. Entendeu? Então, o aventureiro, ele vai chegar a vez dele, ele vai passar e vai permanecer só aquele fiel, aquele que é justo, aquele que paga imposto. Assim é a igreja, irmãos. Nós ouvíamos falar muito assim, olha, Jesus vai peneirar. E Jesus está peneirando muita gente. Muitos estão sendo arrebatados. Fulano tá morreu isso, morreu aquilo. Arrebatamento, irmãos. É arrebatamento. Tá? Que comais, que bebais, irmãos, que façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se eu falo é para a glória de Deus, aleluia, glória a Deus. Mas se eu não falar, não for para a glória de Deus, eu vou pagar um preço. 1 Pedro capítulo
4, versículo 11, né? Que diz que se tu administras, administre para a glória de Deus. Se tu falares, se tu falas, fala conforme a vontade de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado. Que tudo que nós venhamos fazer, irmãos, tenha consciência, tenha a mente de Cristo, que você está fazendo para a glória de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero encerrar por aqui, porque é bom nós estarmos conversando, estarmos nos expressando, e a gente aprende falando e aprende ouvindo, né? Porque em tudo Deus quer o melhor para nós. E nós, irmãos, eu sempre sei, o melhor de Deus está por vir em nossas vidas. Aí tem alguns irmãos que dizem assim, é uma realidade, o melhor de Deus já veio, que foi Jesus, né? Mas Jesus, irmãos, ele disse se nós que nós faríamos coisas melhores do que ele, né? Mas que nós venhamos ser, irmãos, humildes, saber as nossas limitações. Muitas vezes, Pai, sua irmã Iracema, muitíssimo obrigado, minha irmã, pela sua presença. Muitas vezes, irmãos, nós queremos ir além daquilo que Deus nos permite. E quando nós queremos ultrapassar, quando nós ultrapassamos esses limites que nos é concedido, aí já não é mais Deus quem está falando, ou Deus quem está fazendo, ou Deus permitiu. E nós muitas vezes pagamos um preço por isso. Tá bom? Então que nós venhamos ser humildes, saber as nossas limitações, né? Saber onde nós estamos pisando, para que nós não venhamos a ser confundidos. Meus amados, quero lhes agradecer pela compreensão de vocês, pela irmã Socorro, que deu aqui o seu alô, pela irmã Iracema também, que deu aí as suas boas-vindas, né? E todos aqueles também que, por acaso, estão assistindo meu culto e que irão, talvez, curtir essa live mais tarde, né? Que a gente vai deixar gravado, mas que Deus continue nos abençoando com as suas ricas sortes de bênçãos. Amém? Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus continue, irmãos, sendo uma constante em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus.